Vamos lá, amiguinhos e amiguinhas. Nosso papo de hoje é sobre dilatação de sólidos. É um assunto assim bastante interessante, mas vocês não costumam gostar muito não quando aprendem na escola. Vocês trabalham com números decimais, potências de 10 e a coisa não fica lá muito agradável não. Mas vamos falar sobre algumas curiosidades para motivar essa aula, tá? Vocês já viram aqueles azulejos trincados na parede? Por que será que trincam? O piso no chão também trincado? Por que será? A laje rachada? Tudo isso tem explicação exatamente em dilatação de sólidos. É importante a gente começar dizendo que a gente estuda a dilatação de sólidos sobre 3 aspectos. Dá uma olhada aqui, ó. O primeiro aspecto, dilatação linear, o segundo, superficial, e o terceiro, dilatação volumétrica. Mas, na verdade, amiguinhos, na natureza só existe dilatação volumétrica. Tudo no nosso mundo tem 3 dimensões. Tudo. Até a menor partícula, aquela que constitui o átomo, seja lá o elétron, o próton, o nêutron, ou os que constituem os prótons, tem 3 dimensões. Aqueles que constituem prótons, nêutrons, tem 3 dimensões. Tá? Então não existe nada que seja unidimensional, nada que seja plano. Tudo tem 3 dimensões. Então, professor, por que eu vou estudar então a dilatação linear, a dilatação superficial? Aí vai do meu nível de interesse. Por exemplo, se eu tenho um azulejo aqui, outro aqui, outro aqui, um em cima, um embaixo, vai me interessar quanto esse azulejo aqui vai se dilatar em área, de forma a eu poder deixar uma brechinha em cada lado, em cima e embaixo, para que ele possa se dilatar. E essa brechinha eu vou lá com rejunte e cubro. Não é? Agora, se eu não deixo brechinha, eu colo um azulejo no outro, quando ele for se dilatar, ele não tem por onde crescer, vai acontecer o que você já viu. O trincamento, a rachadura no azulejo, no piso, a mesma coisa na laje, a mesma coisa nos viadutos. Vocês já repararam, quando você pega a ponte Rio-Niterói, estou falando agora aqui para Rio de Janeiro, você vai um carro por cima da ponte, é que nós temos ali partes unindo um bloco de concreto ao outro bloco de concreto, são as juntas de dilatação. Tá? Então, ele não é um bloco de concreto direto, e a gente vai até entender por quê. Então, eu tenho ali juntas de dilatação para permitir que, em dias quentes, quando os blocos de concreto eles se dilatem, elas se aproximem. Em dias frios, elas se contraiam e se distanciam uma da outra. Então, a dilatação ela é bastante interessante. Tem muita aplicação no nosso dia a dia. Tá? Uma simples obturação, por exemplo, no nosso dente, até chegar ao ponto, de descobrir a amálgama, que tem o mesmo coeficiente de dilatação, ou seja, se o dente se dilata, a amálgama, a obturação também se dilata da mesma forma que o dente. Que se o dente se dilatar mais que a obturação, ela vai sair. Se dilatar menos que a obturação, ela vai sair. Então, os dois têm que obedecer como se um fosse feito do mesmo material que o outro. Então, tem uma série de aplicabilidades na construção civil, na medicina. Vamos começar o nosso estudo. Se eu me interesso apenas pela dilatação do comprimento, não estou querendo dizer com isso que exista a dilatação apenas de comprimento. Por exemplo, trilhos de uma ferrovia. Eu tenho que deixar um espaço entre um trilho e outro, porque em dias quentes eles vão se encostar. Se eu não deixar espaço, se eu já colocar um trilho colado no outro, em dias quentes, eles não têm para onde se dilatar, eles vão suspender, entortar, enfim, vai ter problema na ferrovia. Então, olha lá, numa temperatura θ0, o comprimento é L0. Numa temperatura θ, o comprimento é L. Então, se eu aumentei a temperatura, eu aumentei o comprimento, e ΔL representa para a gente variação de comprimento. De quanto aumentou esse comprimento? Claro que ΔL, vocês mesmo podem ver que se eu somar esse com esse, dá esse.
Ou então, se eu pegar esse, subtrair desse, vai dar esse aqui, ó. E é o que está escrito. A formulinha para um modelo é a mesma para os outros. Repare que a variação de comprimento, ela vai depender do material, que é esse alfa aqui, chamado coeficiente de dilatação linear. Não escrevi porque é muito grande. É um coeficiente, o assunto é dilatação e estamos estudando comprimento. Então, coeficiente de dilatação linear, multiplicado pelo comprimento inicial, multiplicado pela variação de temperatura. Então, repare que a variação de comprimento ela será tão maior quanto maior for o comprimento inicial. Por essa razão é que a gente não faz a ponte Rio-Niterói com um bloco só, que o comprimento seria gigantesco e a variação de comprimento seria muito grande. Então, a gente faz em blocos menores e prende esses blocos, permitindo um espaço entre esses blocos para que eles possam se dilatar. E, óbvio, né, prendê-los um ao outro. É fácil entender que a variação de comprimento ela é tão maior quanto a variação de temperatura. Quanto maior for a variação de temperatura, quanto mais esquentar, maior será a variação de comprimento. Então, de forma que variação de comprimento é alfa L0 delta θ, ou seja, vai depender do material, comprimento inicial e variação de temperatura. Para a gente fechar o assunto até como um todo, repare só, eu vou falar na dimensão de alfa. Alfa é medido com qual dimensão? A dimensão de alfa é ΔL sobre L0 sobre Δθ. Então tá aqui, ó. Alfa é ΔL sobre L0 Δθ. Então a dimensão de alfa vai ser a dimensão de ΔL dividido pela dimensão de L0 vezes a dimensão de Δθ. Olha, dimensão de ΔL é a unidade de comprimento. Dimensão de L0, comprimento inicial, o nome já disse, então é unidade de comprimento. Então, se aqui tiver em metro, aqui está em metro, corta, corta. E aqui vai estar em graus Celsius. Então, vai ficar 1 sobre grau Celsius. Aí, no algebrismozinho, né, a gente sobe o grau Celsius, o expoente fica elevado a menos 1. Então, a dimensão de alfa é grau Celsius elevado a menos 1. Ou, se a gente olhar para cá como 1 sobre grau Celsius, nós chamamos isso na matemática também de recíproco, o inverso. Tá? Então, grau recíproco é a unidade da dimensão de alfa. Tá? Então, dimensão de alfa é medido em grau recíproco. Agora, repare só como é que tudo se repete. Se eu estou estudando área, ocorre uma variação de área, então ΔA é A menos A0. Vai depender do material, ΔA vai ser beta A0 Δθ. E a dimensão de beta também é o grau recíproco. Se o que eu estou estudando é dilatação volumétrica, a variação de volume, tá? A variação de volume é V menos V0. Então, ΔV vai depender do material que é gama vezes V0 Δθ. E a dimensão de gama também é o grau recíproco. A gente só tem que tomar cuidado com o seguinte, tá? As formulinhas são parecidas, a dilatação linear eu tenho alfa, a superficial eu tenho beta e a volumétrica eu tenho gama. E uma pode ser transformada na outra através da relação entre os coeficientes. Cuidado ao ler o problema. Ao ler o problema, você vai se deparar com números decimais, potência de 10, porcentagem, e o problema pode ser de uma dilatação, a linear, por exemplo, e ele está te dando beta. E você precisa do alfa, então beta vai ser 2 vezes alfa. Tá? Nos probleminhas nós vamos esmiuçar isso mais um pouquinho. Tá? Até os probleminhas, até a próxima aula.